A paz do Senhor, amados irmãos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta quarta-feira eu quero fazer uma breve oração em nome do Senhor Jesus Cristo em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus, primeiramente, perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, e pedir em nome do Senhor Jesus Cristo o milagre, a bênção, o agir, o curar, o sarar, o libertar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro ao Deus de Israel, pedindo o milagre, a bênção, o agir, o mover, a presença de Deus. Amados irmãos, oramos, clamamos e pedimos o milagre de Deus todos os dias, em oração, em clamor, em súplicas, oramos, pedimos, buscamos a presença de Deus, o milagre de Deus, o sobrenatural de um Deus Pai Todo-Poderoso. Em clamor, em oração, buscamos a presença de Deus, o milagre de Deus. Buscamos todos os dias em oração, em clamor, buscamos a bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Buscamos em Deus o milagre, a bênção, o agir, o mover de um Deus Pai Todo-Poderoso. Clamamos e pedimos porque nós cremos que aquele que pedir receberá, aquele que bater na porta, a porta será aberta, aqueles que buscarem acharão, assim diz a palavra de Deus. E nós cremos nas promessas do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, como diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que não existe nenhum outro nome, nem no céu, nem na terra, e nem em qualquer outro lugar a qual o ser humano possa ser salvo, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o nosso Salvador. O Todo-Poderoso, como diz em Mateus 28, 18, aonde Jesus Cristo, ele disse: o Pai me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão por todas as partes da terra e ensine aos meus ensinamentos, e aqueles que crerem nestes ensinamentos, batiza eles em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Jesus dá um ensinamento para a sua igreja, a igreja que ensina os seus ensinamentos. Amados, hoje nós vemos vários tipos de igrejas, religiões, denominações religiosas. Muitas falam em Deus, falam em Jesus, mas na grande maioria destas denominações religiosas, os ensinamentos não têm, muitas das vezes, nada a ver com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos em várias denominações religiosas muitas práticas, dogmas, rituais que não têm nada a ver com os ensinamentos de Jesus Cristo e com a doutrina dos apóstolos. Nós vemos muitas denominações religiosas e muitas delas citadas cristãs que seguem ensinamentos idólatras, ocultistas, supersticiosos. Nós vemos
várias denominações aonde também falam em Deus, falam em Jesus, mas tem a prática do ocultismo no seu ensinamento, na sua identidade. Nós vemos aonde muitos que praticam rituais, aonde entidades são invocadas, eles têm esta prática, este ensinamento religioso, mas falam ser de Jesus. Amados, cada um ensina o que quiser, cada um segue o que quiser. Nós temos, glória a Deus, aleluia, que respeitar a todos, mas não podemos colocar Jesus Cristo dentro de ensinamentos e práticas e rituais e dogmas que ele não ensinou. Devemos respeitar a todos. Em João capítulo 8, versículo 31, 32, Jesus Cristo, ele disse para um grupo de pessoas: se vós permanecerdes na minha palavra e nos meus ensinamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos. No versículo 31, Jesus Cristo está dizendo claramente que para ser discípulo, quer dizer seguidor dele, é preciso permanecer nos seus ensinamentos. O que nós podemos entender que uma igreja, para dizer ser de Jesus Cristo, ela precisa permanecer nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos religiões que ensinam a idolatria, a veneração de imagens, ídolos e esculturas. Nós vemos religiões que ensinam a invocação de entidades. Nós vemos religiões que ensinam a prática dos amuletos protetores, mágicos, supersticiosos, objetos, sendo que cada uma pode ensinar o que quiser, e cada um vai seguir se quiser, mas não se deve colocar Jesus Cristo dentro destas religiões, porque ele disse que os verdadeiros discípulos, seguidores, irão seguir aos seus ensinamentos. E no versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Em Hebreus, no livro de Hebreus, diz que a nova aliança é superior à antiga. Se assim não fosse, não se precisaria fazer uma nova aliança. A nova aliança foi feita na cruz do Calvário. Jesus Cristo de Nazaré é a nova aliança. Mas mesmo assim, algumas denominações citadas, cristãs evangélicas, precisam ir lá na antiga aliança para trazerem a observância para tal doutrina, para sua doutrina, complementarem observâncias de dias, de alimentos, de roupas, de pagamentos. Porque se não fizerem tal coisas, chamam pessoas de mundanos, impuros,
ladrões, se não guardarem a sua tal doutrina religiosa. Amados, nós temos que entender que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, como dizem Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que a nova aliança de Jesus é superior à antiga aliança. Nós temos que entender e crer nesta verdade. E assim nós vemos cada um seguindo a sua vontade, o seu crer, o seu decidir ser o certo para a sua vida. A Bíblia diz que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé, a rocha inabalável. Mas muitos, em vez de olhar para Jesus, crer em Jesus, seguir a Jesus, olham e seguem a sua placa religiosa, denominação religiosa, instituição ou corporação religiosa. Amados, eu não estou dizendo que congregar ou ir em uma igreja é errado, mas é preciso entender o que esta igreja, o que esta denominação religiosa está ensinando, praticando, vivenciando. É preciso entender quais são as suas doutrinas, ensinamentos, base, o que ela crê, o que ela ensina. Quem é o Senhor, o cabeça desta igreja? É preciso entender estas verdades. Aceitar estas verdades é conviver com as consequências desta verdade. Porque toda escolha terá uma consequência. Quando você escolhe um lugar para seguir, obedecer, crer, você tem que ter a ideia, a convicção que isto irá provocar uma reação, uma consequência na sua vida. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. João 14, 6. Também diz em Mateus 28, 18 que Ele é o Todo-Poderoso. Jesus Cristo também disse para que nós venhamos crer em Deus e crer também nele, no Pai, porque Ele e o Pai são um só. Devemos crer em Deus, crer em Jesus, crer no Espírito Santo de Deus, o autor, Jesus, o Consolador, Auxiliador, o Espírito Santo, e o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, crer no Deus Criador, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É preciso crer, buscar em Deus,
enquanto ainda se o acha. Que Deus abençoe a todos no Brasil e fora do Brasil. Agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando um joinha, compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo toda a contrariedade do inferno, toda a opressão satânica, todo espírito de miséria, de tranqueira, de mendiguice, sai das famílias. Toda doença, toda enfermidade, toda dor, todo sofrimento, sai das vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz na terra, pela paz nas famílias. Oramos sim uns pelos outros, família por família, irmão por irmão, conforme o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Orai sem cessar, buscar em Deus, clamar ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a todos, no Brasil e fora do Brasil. Que Deus venha nos cobrir debaixo da sua proteção e dos seus livramentos. Que Deus venha abençoar a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Que Deus venha nos dar força, ânimo, coragem, proteção e livramentos contra todo tipo de mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus,